que eu neste momento está meditando alguns versículos da Palavra de Deus encontrados na Bíblia Sagrada, Jeremias capítulo 18, versículo 1 até o versículo 6, uma mensagem bem conhecida, que tem por título O Vaso do Oleiro e a Impenitência do Povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem a seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Aí está a mensagem a qual nós acabamos de ler nesse instante. Vamos fazer um minutinho de oração ao nosso Deus, nosso Pai. Oramos ao nosso Deus, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Aí está, ó Deus querido, a Tua palavra. Que o Senhor venha falar, ó Deus, aos corações nesse instante. Venha falar, ó Pai, em cada coração neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aí está a palavra de Deus. Jeremias capítulo 18, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aí Deus então, ele fala para Jeremias: Jeremias, levanta, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha só, para que Jeremias pudesse ouvir a voz de Deus, houve necessidade de Jeremias obedecer. Deus falou para Jeremias: Jeremias, levanta, desce até a casa do oleiro, lá você vai ouvir as minhas palavras. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus poderia ter falado com Jeremias ali onde ele estava. Da mesma forma que Deus falou: Jeremias, levanta, desce a casa do oleiro. Deus poderia ter feito isso, mas não. Deus disse: Jeremias, levanta, desce a casa do oleiro. Então lá Jeremias ia entender o que Deus queria dizer. Muitas vezes, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor, entender o recado de Deus, há uma necessidade de nós também se humilhar, descer até a casa do oleiro. Amém? Para que possamos alcançar a nossa vitória. E diz a palavra do Senhor, versículo 3, e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Jeremias disse: desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Jeremias então desce até a casa do oleiro, e ali Jeremias então, ele pôde contemplar que o oleiro estava fazendo uma obra sobre as rodas. Para quem não entende, quem nunca foi em uma olaria é dessa forma. Se em uma olaria tiver 3 oleiros, é necessário de ter 3 rodas, uma mesa redonda. Uma roda, ela fica girando ali na olaria. Então, se tiver, cada oleiro, ele trabalha em uma roda, uma mesa, espécie de uma mesa redonda, ela trabalha em movimento. E o barro é posto ali no meio daquela roda. Aí aquele barro fica girando. E ali o oleiro, muitas vezes com um simples toque de dedo, ele usa as mãos para modelar o vaso da maneira que ele quer. Aí se o vaso não estiver perfeito, ele vai com as suas mãos, ele começa a trabalhar sobre aquela roda. E o barro fica girando no meio da roda. Então o oleiro, ele trabalha dessa forma, ele faz um vaso. Ele quiser modificar o tipo do vaso, ele vai usando os seus dedos, com as próprias mãos, ele consegue fazer o vaso da maneira que ele quer. E Jeremias estava ali atento. Ele viu o oleiro fazendo a sua obra sobre a roda, fazendo uma espécie de vaso.
Aí de repente aquele vaso quebra na mão do oleiro. O vaso ele quebrou na mão do oleiro, o que o oleiro fez? Pegou aquele vaso quebrado, amassou ele e modificou o tipo do vaso. Ele começou a fazer uma obra diferente. Então ele pode modificar o jeito do vaso, modificar o tipo do vaso, porque o barro ele está na mão do oleiro. O oleiro que está ali dominando aquele barro. Então ele pode fazer o que ele quiser. E Jeremias atento ali, o que ele estava vendo. E também atento para ouvir a voz de Deus, porque ele sabia que Deus iria falar novamente. Deus iria falar, porque Deus disse, olha, desce até a casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. E no momento que Jeremias ali observa o oleiro pegando aquele vaso quebrado e fez dele um outro vaso, e diz a palavra do Senhor, versículo 5 diz, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, novamente Deus falou para Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Ali Deus então fala para Jeremias, Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. O que nós entendemos mediante essa mensagem? Deus, ele é o nosso oleiro. Deus, ele é o oleiro, com as suas mãos, ele pode trabalhar sobre a vida de cada um. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, mas sabemos que para nós agradar a Deus, temos que fazer a vontade de Deus. Somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus, ele é o nosso oleiro. E diz a palavra do Senhor ainda no versículo 6, eis que como barro na mão do oleiro, da mesma forma que o barro estava sendo trabalhado ali na mão do oleiro, diz a palavra do Senhor, assim sois vós em minhas mãos, ó casa de Israel, assim também somos nós na mão de Deus, porque Deus, ele é o nosso oleiro. E ainda diz mais o Senhor, no versículo 6, voltando no versículo atrás, diz, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Então Deus, ele também fala para nós dessa forma. Da mesma forma que o oleiro, ele trabalha ali utilizando o barro, fazer um vaso, Deus também trabalha na minha vida, na sua vida, na vida de cada um que está ouvindo agora, porque todos nós somos o barro na mão do oleiro. Deus, ele é o nosso oleiro. Sabemos que ele é o oleiro e nós estamos nas mãos de Deus. Então Deus, ele nos prepara. Se tiver alguma coisa em nossas vidas que impede o agir de Deus, Deus pode trabalhar de várias formas. Às vezes nós queremos ser de uma forma, queremos agir de uma maneira, e Deus quer que nós agimos diferente. O Senhor, ele quer que nós sejamos mansos e humildes de coração. O Senhor quer que nós sejamos diferente. Então, para que nós possamos herdar o reino do céu, para que nós possamos alcançar o nosso galardão no céu, há uma necessidade de nós permanecermos na mão do oleiro. Esse oleiro é Deus, ele é o nosso oleiro, nós somos o barro. Então há uma necessidade de entregarmos as nossas vidas na mão do Senhor, porque ele é o nosso oleiro. E assim Deus disse para Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Então da mesma forma que o barro estava ali na mão do oleiro, assim também somos nós na mão de Deus. Então vale a pena nós ser fiel a Deus, vale a pena nós procurar agradar o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Amém? Que Deus venha nos abençoar. Amém.